GENT significa Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais e é um projeto da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, desenvolvido com o apoio de diversos parceiros. O GENT é a concepção de um modelo de escola inovadora que se apropria integralmente de novas tecnologias educacionais, coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem e pode ganhar escala. Não foca apenas nas competências cognitivas, mas também no desenvolvimento de aspectos socioemocionais do aluno, contribuindo para a sua formação como cidadão crítico e consciente. Para conseguir realizar o GENT, diversos parceiros se uniram e se articularam em grupos de trabalho. Há o grupo pedagógico, o de sistematização e avaliação, o de infraestrutura e ambientação externa, o grupo de infraestrutura tecnológica e o de comunicação. O pedagógico contribuiu para o desenvolvimento da proposta pedagógica do projeto e acompanha de perto a sua implementação. O de sistematização e avaliação definiu os critérios e acompanha o registro e avaliação do projeto, com vistas a documentar seus processos, lições aprendidas, resultados e impactos e nortear a sua replicação. O de infraestrutura contribuiu para a definição das adaptações físicas do espaço da escola, de forma a torná-lo elemento importante de promoção do aprendizado. O de infraestrutura tecnológica definiu os equipamentos a serem disponibilizados no GENT e as capacitações necessárias para seu uso. Finalmente, o de comunicação contribuiu para definir os principais aspectos do projeto a serem comunicados e como isso deveria ser feito. O projeto em fase piloto está em andamento na Escola Municipal André Urani, com turmas que vão do 7º ao 9º ano e vem obtendo ótimos resultados. O GENT vai ser escalado e poderá inspirar outras iniciativas similares no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil e do mundo. Os depoimentos a seguir contam um pouquinho mais sobre o GENT e refletem as memórias de quem participou desse histórico de concepção e desenvolvimento do projeto. Vem com GENT! A gente está o tempo inteiro pensando em como melhorar a qualidade da educação pública aqui no Rio e então tudo que eu penso está relacionado a isso. E como a gente vive uma era do conhecimento, uma era em que as novas tecnologias como os computadores, internet, os smartphones estão tendo um impacto muito grande em várias áreas diferentes, em várias indústrias e várias coisas, né? A forma como as pessoas se relacionam, a forma como elas trabalham, a forma como elas se comunicam, a forma como elas pensam. No final das contas, não são só os alunos especiais que são diferentes. Todo mundo é diferente, né? Então, por que não pode ter um desse para cada aluno? É a desconstrução de um modelo acadêmico que vem desde 1800 e alguma coisa, para o professor se reconstruir vendo como um parceiro no aprendizado. Então você assusta, você fica muito assustado quando, no primeiro momento, quando a gente estava pensando, nessa autonomia do aluno gerir o seu próprio aprendizado. Desde o início da Educopédia, quando a gente pensou nessa ferramenta, que o Rafael trouxe a ideia, ela foi construída a partir de um modelo que, desde o início, a gente já pensava que ele precisava evoluir. Então, era preciso começar de uma forma. Assim, a Cláudia sempre fala que a gente tem que seguir o princípio do planejamento. Então, vamos começar construindo um material digital que vai facilitar para o professor, que vai trazer para o professor uma ferramenta que vai deixar a aula mais interativa. Então, o primeiro ponto que a gente identificou foi o seguinte: os alunos e os professores, principalmente do segundo segmento, sinalizavam que a aula estava um pouco chata, que os alunos não se interessavam, e os professores falando muito que queriam trazer coisas mais interessantes para a sala, mas não sabiam exatamente o que. Mas quando realmente vamos fazer para o ano que vem, foi em janeiro, né, final de dezembro de 2011, janeiro de 2012. E aí a gente precisava fazer isso com muita rapidez. E a burocracia dentro da secretaria, dentro da prefeitura, é muito grande para você poder fazer esse tipo de coisa. E tem muita gente, muitas empresas e institutos que podem ajudar, que podiam ajudar naquele momento, né, quando a gente pensa, a pensar nessa escola. O Rafael
Quando chegou com a ideia do Gente, eu achei maravilhosa. Ele chegou e falou assim: Samara, vamos montar uma escola diferente, ginásio experimental de novas tecnologias educacionais, rompendo com a sala de aula, que é uma coisa que eu acredito há muito tempo, né? Romper a sala de aula como espaço, romper com turma como escala. Então, todas essas questões que foram paradigmas muito fortes no sistema educacional, eles teriam a oportunidade de ser rompidos, né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Quando gente fala de mentoria, quando gente fala de itinerário formativo individualizado, quando fala de níveis de autonomia dentro de uma escola, o que está se querendo fazer efetivamente é criar um espaço adequado para que o professor contemporâneo possa encontrar com um aluno contemporâneo. É isso que o Gente é, na verdade. O André Urani, ele foi um italiano jovem que veio para o Brasil e se apaixonou pelo Rio de Janeiro e pensou em um acesso à cultura e educação diferenciado para os jovens. Ele era apaixonado por oferecer soluções para a juventude, especialmente para a juventude mais excluída aqui do Rio de Janeiro, a que fica em áreas conflagradas, em áreas controladas pelo tráfico, pelas milícias. Ele esteve aqui, ele me ajudou a pensar a nossa plataforma toda para a educação. E quando ele faleceu, veio imediatamente a ideia de que essa escola na Rocinha deveria chamar André Urani. E que essa escola, já quando ela foi inaugurada antes de virar Gente, ela já nasceu pensada para ser um ginásio de novas tecnologias, para ser um ginásio experimental, para ser uma escola da manhã, evidentemente, porque é lá na Rocinha, e de novas tecnologias. Então, esse foi o fator mais importante. Junto com isso, veio o fato de que lá dava para fazer uma coisa organizada, não é uma escola enorme, é uma escola que tem um tamanho apropriado para isso. Ela é uma área, por ser uma área que acabou de ser pacificada, e por ser uma abordagem nossa de que o que há de mais inovador, o que há de mais interessante, a gente prioriza escolas do amanhã, que é como a gente chama as escolas nas áreas conflagradas. Então, tinha uma série de razões, né, quase num processo de sincronicidade, que culminaram por essa escola ser André Urani. A Fundação Telefônica, ela participou de 3 dos 5 grupos de trabalho, né? Nós lideramos o GT de infraestrutura e foi esse grupo que pensou a reforma do espaço, né? Como uma escola pode se transformar num projeto como um Gente, pensando na infraestrutura, né? O que é o principal? A principal característica é a derrubada dos muros, né? A ampliação dos espaços de aula, porque a ideia de que você não tem mais salas divididas por classes, né? Onde os professores são ali os maestros, os donos da informação e do conhecimento, é um dos pilares do Gente, né? Então, assim, uma das principais características, sem sombra de dúvidas, é você criar espaços amplos onde os alunos possam trabalhar em grupo, em conjunto, onde você possa reunir a sua família, o seu time, né? Você precisa de um mobiliário um pouco adaptado, né? Você precisa de um mobiliário que também permita que os alunos as mesas possam ser dispostas, os espaços possam ser dispostos
de maneira a permitir essa colaboração. Você também tem uma característica no Gente, que é essa ideia de que você pode aprender em qualquer lugar, né? Então você pode sentar no puff e pode aprender. Então ele é mais despojado, né? Você tem espaços de aprendizagem não tradicionais. Esse, por exemplo, é uma das maiores dificuldades que eu imagino na replicabilidade do projeto na rede pública, porque a André Urânia, essa escola, ela tem 180 alunos e 17, 18 professores. É uma média são poucos alunos por professor. Certo. Que ele já seja todo compartimentado e que ele não permita a ampliação dos espaços, ele dificilmente vai conseguir ser adaptado para um projeto desses, né? A proposta pedagógica era muito difícil de ser desenhada no detalhe, assim. Acho que todo mundo tinha muito claro desde o início, assim, qual é a ideia geral da gente, o que a gente quer. Quer personalizar o aprendizado, quer, poder oferecer um ensino mais completo para o aluno, trazer um novo papel do professor, promover isso. Essas ideias, elas eram claras desde o início. E aí eu lembro de, em muitas reuniões, as pessoas falarem, mas como é que vai ser mesmo? Como é que vai ser na prática? Então, assim, o desenho da proposta pedagógica no dia a dia, qual vai ser a grade? Os alunos vão chegar na escola e vão fazer o quê? Isso a gente conseguiu fazer, assim, no segundo semestre. Então, muito do trabalho andou, assim, muito rápido depois de setembro, vamos dizer assim, agosto, setembro. Que aí, sim, a gente começou a ver mais produto. E a parte da infra, assim, tecnológica, eles só podiam apresentar também uma proposta mais sólida depois que a gente tivesse essa parte pedagógica desenhada, assim. Dia do Futuro foi ano passado, quando a escola ainda não tinha passado por nenhuma mudança. O Gente, estou falando só do Gente, não estava ainda consolidada, não tinha entrado em obra, estava em período de aula ainda, mas que toda a comunidade escolar já sabia que em 2013 ia ser uma escola nova. Então eles criaram o Dia do Futuro, que foi uma ação de como seria essa escola no futuro, como eles imaginavam essa escola. E então fizeram coisas, inclusive muito interessantes, chamado Cápsula do Tempo, em que o menino escreveu seus sonhos, o que ele quer, enterrou não sei aonde lá na escola, tá lá para quando ele sair no 9º ano desenterrar. Foi uma dinâmica muito bacana e que teve o acompanhamento do designer. Todo ele foi vamos dizer assim, não foi um Dia do Futuro amalucado. O Dia do Futuro foi para ancorar o trabalho do desenho novo, das cores, aquelas fotografias que tem lá. Saiu tudo do Dia do Futuro. Dia do Futuro. Então, para mim, aquele dia foi emblemático. Aqueles menininhos que estão lá na parede são do André Urânia, os próprios alunos, que no Dia do Futuro eles participaram, fizeram uma cápsula do tempo muito louca lá no meio do pátio, engraçadíssima, muito bacana. Isso dá pertencimento, propriedade, o menino se sente dono do território, é dela a escola. Nós vamos procurar parceiros que estivessem dispostos a verificar que avanços o mundo vem trazendo no campo da educação, especialmente numa época em que a neurociência vem trazendo tantas reflexões importantes sobre como que a criança aprende, como que o adolescente aprende. Começo de 2012, uma vez que esse grupo se estabeleceu e a gente viu que a gente tinha vários parceiros ali envolvidos, o grupo se dividiu em alguns grupos de trabalho. Então, para você fazer essa escola acontecer, você tinha que cuidar de muita coisa e você tinha muitos parceiros. Então, se a gente deixasse todo mundo cuidando de tudo, imagina que não ia sair do lugar. Então, a gente se dividiu por área de interesse, se dividiu por expertise e se dividiu por onde alocaria os recursos. E todo mês a gente se reuniu, todos os GTs apresentavam status da sua frente e os outros opinavam. E assim, as discussões à distância, todos os documentos sempre compartilhados no espaço virtual. E então, algumas decisões, a maioria dessas decisões mais importantes a gente sempre compartilhava com todo mundo. A gente nasce com uma proposta muito sedimentada e de muita qualidade por conta de toda a participação que a gente teve dos institutos, e a frente pôde ir produzindo
num ritmo bastante rápido, porque a gente tinha pouco tempo. O grande aprendizado da construção de um projeto em parceria é que ele efetivamente tem que se dar num processo de colaboração. E para que um processo de colaboração aconteça, você precisa ter uma boa gestão que permita que você tenha clareza dos momentos, da comunicação entre todos. Foi um aprendizado para o grupo. Eu acho que a gente brinca que a gente teve um primeiro semestre que a gente patinou muito enquanto grupo. Mas a hora que a gente encontrou e a gente percebeu isso, a gente mudou a governança, né? Deixou com muita clareza que a frente pedagógica ela tinha que trazer os inputs para que as outras frentes pudessem trabalhar, e aí a gente conseguiu entender qual deveria ser a dinâmica para que tudo acontecesse no prazo combinado. E aí se deu, e aí foi. Deu. Do ponto de vista da replicabilidade do Gente em outros municípios, sim, é que essa experiência, ela é uma experiência que ela contribui para um modelo de escola como Gente, como para qualquer modelo de projeto de gestão de secretaria pública, né? O fato de você poder fazer a parceria com diferentes institutos dá uma agilidade que muitas vezes a Secretaria de Educação ela não tem como fazer, né? Então, os institutos eles têm como apoiar com uma gestão eficaz, eles têm como apoiar com contratos que precisam ser feitos de forma mais eficaz, mais agilizadas, né? Tem como eu buscar pessoas específicas para contribuir com aquilo que o projeto necessariamente precisa. Essa é uma das experiências pioneiras em trabalho de concepção em equipe, né? Entre diferentes fundações, diferentes institutos e empresas privadas também. Então, o trabalho de concepção do Gente foi muito interessante, foi muito rico pela colaboração e pela oportunidade de trabalhar com essas outras, com esses outros atores. Os 10 que tinham na escola permaneceram. Foi uma decisão até da Cláudia Coxim de que quem quisesse ficar ia poder ficar. Porque lá atrás pensou-se em fazer a seleção para todo mundo, inclusive para eles, por uma questão de perfil. Então podia correr o risco de um professor que já era da escola não ser selecionado e aí ter que ser realocado. Então a Cláudia tomou a decisão de quem quisesse ficar, pudesse ficar. Então a gente partiu para a contratação de novos professores. E essa parte foi bem difícil, porque a impressão que eu tenho, e algumas pessoas me disseram isso também, é que ginásio experimental de novas tecnologias educacionais, as pessoas só ouviam até o tecnologias. Então os professores ficaram com a ideia de que era uma escola cibernética, que tinha que ser o AIS do computador, que tinha que saber tudo de sistema. E aí eu não tive candidatura suficiente. Mais da metade dos professores não foram selecionados, né? São os professores da escola, foram os professores da escola. E eu acho que no frigir dos ovos deu muito certo. Assim, eu estou a fim de participar disso, né? E que se dê uma formação adequada para eles, que eles tenham um interlocutor. Como preparar um professor para atuar também numa escola que você também não sabe como vai ser? Eu acho que uma das principais preocupações que a gente teve ao pensar a formação dos professores do Gente foi não ir direto para uma simples instrumentalização desses professores, né? Como é que a gente provoca nesses professores uma abertura, né, de olhar, de consciência para essa mudança de papel do professor em relação ao aluno e em relação à dinâmica escolar. Então, como que ele deixa de ser um simples transmissor de conteúdo, né, para ser um mediador, um facilitador do processo de aprendizagem, um arquiteto desse processo de aprendizagem. É quase como dotar os professores de régua e compasso para vivenciar a experiência do Gente. Quer dizer, o que significava isso? Significava a gente dividir o transcurso em duas etapas. Uma etapa que a gente chamou de inspiração e uma outra etapa que a gente chamou de mão na massa. A etapa de inspiração, ela foi super importante porque o Gente é uma escola contemporânea.
que lida com o mundo contemporâneo, a escola contemporânea, com habilidades que a escola, novas habilidades que a escola do século XXI deve desenvolver. E no centro de tudo, o que é mais importante no Gente, em qualquer escola, você tem um jovem contemporâneo. A gente tinha toda essa discussão, mas a gente precisava fazer com que essa discussão ela chegasse ao resto do chão, né? Que ela ganhasse em realidade. Era muito importante isso. Se não tiver o envolvimento mesmo da equipe gestora no projeto, eu acho que pode ser um ponto crítico. Por quê? Porque eu vejo que a equipe gestora, tanto a diretora quanto o coordenador, tem um papel pedagógico, tem que ter um papel pedagógico dentro da escola, principalmente o coordenador pedagógico, que é na formação deste grupo, não só orientando a implementação de como é que está desenhando, mas no entendimento da concepção da proposta, para que ele também consiga buscar com o seu grupo gestor, né, e junto com o seu grupo de educadores, novas estratégias para a implementação do projeto. É muito legal você ver alguns alunos estavam reclamando no início, né, que eles não estavam acostumados com essa autonomia toda, então eles gostavam mais do tempo anterior, que era uma cabeça atrás da outra. E hoje, se você perguntar a eles, eles dizem, não, é bem legal, eu estou aprendendo muito mais, que eu aprendo com meu colega, eu aprendo com o professor. É a concretização, de fato, da aprendizagem, né? Daquilo que não está internalizado e que se torna internalizado. Isso é fantástico. Porque no primeiro mês de aula, aquela escola é uma calmaria. Você nem imagina que tem aula ali. Porque os meninos, o computador e o desafio e a responsabilidade dele de correr atrás do seu próprio, o seu interesse, a gente não esperava aquilo não. Coisas que a gente viu no Gente e no todos os JECs fizeram a mesma avaliação diagnóstica do Gente, igual, é a mesma prova. O Gente tinha toda a estrutura para aquilo lá. Os ginásios têm netbook, mas o Gente são 180 alunos. Eu tenho ginásio com 700 alunos em horário integral, com uma banda larga curtíssima. E os meninos que fizeram a avaliação, os primeiros que conseguiram fazer, imediatamente contaminaram os outros, dizendo, cara, fiz uma prova legal, online, ninguém piscava, ninguém colava. Tinha um sentado do lado do outro, ninguém não está nem aí, de tanta atenção àquele novo modelo. A gente está percebendo que não tem mais volta. Tal como a comunicação, que eu posso dizer que a avaliação, acho que ela vem vivendo um processo de evolução na área da educação. Ela é uma história recente para nós, né? Faz pouco tempo que a gente começa a ter avaliação externa, né? Desde o início, você ter uma frente que ia discutir com todas as dificuldades o que seria avaliar o Gente, já é um princípio que coloca um diferencial dentro desse projeto. O processo do Gente para avaliação, para nós, ele trouxe duas clarezas. Uma coisa é, nós precisávamos avaliar o processo de implementação do projeto, né? Então esse é um olhar muito grande que a gente tem, no qual a gente pôde avançar bastante no ano de 2012, enquanto essa frente trabalhou, né? Então, primeiro, eu preciso garantir que o projeto seja bem implementado, né? E aí, na sequência, eu estou fazendo um plano paralelo, que é pensar, a partir dessa avaliação de monitoramento e acompanhamento, como é que eu desenho o plano de avaliação de impacto do Gente, ou seja, quais os resultados que ele traz. E aqui a gente vive o maior desafio. Tem vantagens e desvantagens ser pioneiro. Uma das vantagens é viver uma experiência única. Para quem é apaixonado pela sua área profissional, é fantástico ser pioneiro. Por outro lado, dificilmente alguma estratégia de formação continuada do professor prepara para aquilo que nós não pensamos. E a vida se faz ao caminhar, quer dizer, a construção do futuro
se faz em choque com a vida concreta. Então, muita coisa que não foi pensada na capacitação inicial desses professores vai aparecer, e esses professores que viveram ou que estão vivendo, vão poder pensar para serem multiplicadores dessa ideia. Então, o Gente traz, né, voltando um pouquinho para o nosso assunto, o Gente traz aprendizagem adaptativa, traz professor, orientador, mentor, traz educação interdimensional na sua base, e aí vamos entrar na outra, que é a colaboração. Quando você monta times, o time não é só para juntar pessoas em torno de um professor-mentor, não. O time é mais do que isso. O time é para que essas pessoas possam colaborar entre si o tempo inteiro. Então, na hora que você monta um time, você leva em consideração determinados aspectos de perfis e de escolhas e do questionário. Para quê? Para que esse time possa caminhar junto. Daí, o que é muito bacana quando você trabalha em time, você trabalha de forma colaborativa, o que foi um pouco a construção do Gente. Quando você trabalha em time de forma colaborativa, você anda junto. Uma escola com um olhar para o desafio, que aceite o desafio da novidade, que esteja aberta a uma construção nova, a um modelo novo. Se não tiver esse espírito de que ela precisa se adequar ao século XXI, é melhor ficar do jeito que está. Não recomendo, tem que ter realmente abertura, tem que ser uma pessoa, uma direção de uma escola aberta a um novo desafio. Aí, a partir daí, a gente supera qualquer fragilidade, qualquer dificuldade. Para os próximos, a gente não pode pensar em repetir o Gente. A gente tem que pensar em escalar o Gente. E, de repente, o escalar o Gente significa abrir mão, né, seja de algumas coisas. Então, que outras coisas a gente tem que abrir mão para conseguir, né, ter esse bom equilíbrio entre quantidade e qualidade? Então ele precisa criar um parâmetro que seja comparável. De repente não vai ser, eu acho que assim, uma solução para o futuro, nesse primeiro momento vai ser desse jeito, é o que a gente pode, e tem a ver com a forma como a gente também constrói vários projetos aqui, do Planê Fazendo, mas eu acho que de repente a gente vai precisar identificar outras escolas parecidas, criar outros indicadores que mostram que essas crianças estão evoluindo, mas não pode ser, na minha opinião, ainda não pode ser numa prova de conteúdo bimestral que é igual para o resto da rede.